Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha nossa de matemática. Na aula de hoje vamos ver como é que a gente encontra as raízes da função quadrática através da soma e do produto, beleza? Vamos lá, vamos ver o que é soma e produto. Então vamos lá galera, vamos juntos aqui deduzir a fórmula da soma e do produto das raízes da função quadrática, beleza? Então, olha só, lembra que para resolver uma função quadrática, primeiro eu tenho que transformar ela numa equação do segundo grau, ou seja, pegar a função e transformar ela igual a zero, botar igual a zero, beleza? Então, olha só, sejam x1 e x2 as raízes dessa equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a tem que ser diferente de zero para ser uma função ou uma equação quadrática, tá bom? O que a gente vai determinar então? O x1 mais x2, que é a soma, e o x1 vezes o x2, que é o produto. Beleza? Essas duas coisas que a gente vai determinar, tá bom? Vamos começar pela soma. O que a gente precisa saber? Eu preciso lembrar, lá da fórmula resolutiva, que o x ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a, tá bom? Então, quem são esses x1 e esse x2? O x1 é quando eu considerar o sinal positivo aqui, o x2 é quando eu considerar o sinal negativo. Lembra que a gente fazia isso lá? Então, olha só, vou escrever isso aqui então. Ó. Então, a gente tem que o x1 ele é igual a menos b, mais a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Quem vai ser o x2? O x2 vai ser menos b menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. E aí o que a gente tem aqui? Olha só, eu tenho as duas raízes, o que eu preciso? Da soma delas. Então vai ser isso que eu vou calcular aqui agora. Eu vou calcular o x1 mais o x2. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer o x1 mais o x2. Quem é o x1? Menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Quem é o x2? Menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Olha só, percebam que isso aqui é uma soma de frações com denominadores iguais. O denominador das duas é o 2 vezes o a. Então, eu já sei que eu posso fazer as contas em cima e repetir a parte de baixo. Agora, perceba o seguinte, ó, eu estou fazendo uma soma onde eu tenho mais raiz de delta e menos raiz de delta. Pela lei do cancelamento, eu já posso cancelar e cortar aquilo ali. Ó. Eu posso cortar esse com esse. Vai sobrar, então, menos b mais menos b, ó, mais menos, vai dar menos. Né? Então, menos b, que dá menos 2b. E embaixo, a gente já sabe como eram iguais, vai ser 2 vezes o a, beleza? Ou simplesmente 2a, tá bom? Olha só, eu posso de novo usar a lei do cancelamento aqui, ó. 2 dividido para 2 a gente sabe que é 1, então eu posso cancelar eles, tá bom? Então isso aqui dá menos b sobre a. Ou seja, a minha soma, né, o x1 mais o x2, ele é igual a menos b sobre a. Então toda vez que eu precisar retirar a soma do x1 com x2, eu posso utilizar dessa relação que a gente acabou de achar aí. Menos b sobre a. Beleza? Tá ok? Então, toda vez que eu precisar realizar uma soma das raízes, é só eu pegar o valor inverso do sinal do b e dividir ele pelo a, tá? Lembrando que o nosso a tem que ser diferente de zero, tá ok? Vamos deixar essa fórmula guardadinha aqui e vamos lá pegar o produto. Então vamos lá, galera, olha só. A gente já viu como é que se deduz a fórmula da soma. Agora a gente vai ver como é que a gente faz a dedução da fórmula do produto, ou seja, do x1 vezes o x2. Tá ok? Beleza? Tenham em mente o seguinte, ó. A gente sabe que a fórmula de Bhaskara, né,
ou a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, é aquela x igual a menos b, mais ou menos, eu vou separar aqui já em dois casos, tá? Meu x1 aqui vai ser o mais a raiz quadrada de delta, beleza? Sobre o quê? Sobre o 2 vezes a, beleza? E a segunda raiz, ela é menos b, agora menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, tá bom? O que a gente quer calcular ali? A gente não quer calcular o x1 vezes o x2? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular esse produto de x1 vezes x2, beleza? Vou pegar o x1 e vou multiplicar ele pelo x2, tá bom? Vamos ver como é que fica isso? Olha só. Cadê? Então, vamos lá. A gente vai fazer o x1 vezes o x2. Quem é o x1? Menos b, mais a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Quem é o x2? A gente vai multiplicar aqui. Ele é menos b, menos a raiz de delta sobre 2 vezes a também, beleza? Gente, percebam o seguinte, esse produto que a gente tem ali é a soma pela diferença. Como assim a soma pela diferença, professor? Bem simples, ó. Menos b mais a raiz de delta, olha a soma aqui. Menos b menos a raiz de delta, olha a soma aqui, ó. Os termos são iguais, sendo que a raiz de delta está diferindo. Uma hora ela é positiva, outra hora ela é negativa. Então, a gente tem o produto da soma pela diferença. E aí, vocês devem lembrar, lá do ensino fundamental, que o produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro, tá? Eu vou separar aqui o denominador para os dois, tá bom? É o quadrado do primeiro, que é o menos b, sobre o 2a ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? Raiz de delta sobre o 2a também. Também ao quadrado. Beleza? Ó, a primeira parte ao quadrado, menos b ao quadrado é b ao quadrado. Beleza? Segunda parte, 2a ao quadrado dá 4a ao quadrado. Menos raiz de delta ao quadrado é o próprio delta. 2a ao quadrado, a gente já viu ali no anterior, que é 4a ao quadrado, tá bom? E agora, prof, como é que a gente sai daí? Galera, bem simples, ó. Vou fazer aqui do lado. Lembrem-se que o nosso delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Vou substituir isso ali então, ó. Vai ficar então b ao quadrado sobre 4a aqui na frente, a gente não mexeu em nada, menos, vou trocar o delta lá, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 4a ao quadrado, aqui também é ao quadrado, tá bom? Gente, olha só, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Será que a gente pode cancelar aquilo ali? Pode, isso aí. Então, vou cancelar, ó, esse termo aqui com esse termo aqui. Beleza? Sobrou o que ali? Lembra que aquele menos vai trocar o sinal de todo mundo lá dentro. Ó. Era menos 4ac, então vai ficar 4ac sobre o 4a ao quadrado. Só sobrou isso. Dá para simplificar mais alguma coisa aí? Isso, ó, posso simplificar o a daqui de cima com um desses a's aqui de baixo. Como assim um a? Ó, é a ao quadrado, é a vezes a. Então eu vou tirar 1. Então ficou o quê? Ó? Dá para simplificar mais? Ó? Dá para simplificar aqui, ó, 4 com 4 também. Sobrou o que ali então para gente? Sobrou o c sobre a, isso aí. Ó. Então, c sobre a. Essa é a nossa fórmula do produto, c sobre a. Então, ó, botar aqui em cima o produto das raízes, ou seja, o x1 vezes o x2 é igual a c sobre a. Com isso, agora eu tenho as duas relações que a gente estava disposto a provar nessa parte da nossa aula. Tá? A fórmula da soma,
que é C sobre A, e a fórmula do produto, que é a fórmula da soma, que é menos B sobre A, e a fórmula do produto, que é o C sobre A, beleza? Vamos ver aqui na frente uma pequena curiosidade sobre essas duas fórmulas aí, tá beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos usar uma curiosidadezinha aqui agora que a gente já sabe a fórmula da soma e a fórmula do produto. Olha só, a minha equação de forma genérica, ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo isso aqui por a. Por quê? Eu quero deixar o x ao quadrado sozinho aqui para a gente ver o que acontece, tá bom? Então, ó, a dividido para a vai dar 1x ao quadrado. Então, simplesmente x ao quadrado. Mais b dividido por a, então a gente bota aqui b sobre a. Mais c dividido por a. Então, mais c sobre a igual a zero dividido por a, que é o próprio zero. Gente, percebam o seguinte, ó, olha a fórmula da soma. Menos b sobre a. Olha o que apareceu aqui, ó, b sobre a. Vê se isso aqui não é a mesma coisa da soma, só com sinal trocado. Não é isso? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que esse cara aqui, ó, ele é menos a soma. E esse cara aqui, o C sobre A, vê se não é exatamente a fórmula do produto. Ó. Então, esse cara aqui, ele é o produto. Ou seja, eu posso reescrever minha equação do segundo grau assim, ó, quando A for igual a 1, x ao quadrado, menos a soma que multiplica o x, tá bom? Mais o produto igual a zero. Isso aqui é uma outra forma, uma outra aplicaçãozinha dessa fórmula da soma e do produto. Sempre que o meu A for igual a 1, eu sei que o cara que está multiplicando o x é menos o valor da soma. Beleza? E o cara que estiver sozinho é exatamente o valor do produto, sempre que o A for igual a 1. Tá ok? Então, com isso, eu posso escrever a minha equação no segundo grau como x ao quadrado menos a soma de x, né, a soma das raízes, mais o produto das raízes. Isso aqui vai simplificar a nossa vida em alguns casos, tá? A gente vai ver mais para frente uma aplicaçãozinha onde eu vou utilizar isso daqui para resolver a questão de forma bem mais simples, tá ok? Então vamos continuar. Exemplos. Calcule as raízes das funções reais a seguir. Gente, agora a gente vai ver uma aplicação prática da utilização da soma e do produto, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, vamos começar pela letra A. f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa, lembra que eu acabei de falar com vocês lá da curiosidade? Ó? O meu A aqui é igual a 1, então eu já sei que esse menos 5 aqui, ele é o inverso da soma. Então, menos 5 significa que a soma tem que dar 5, beleza? Não lembrando disso, lembrem-se que a fórmula da soma ela é igual a menos b sobre a. O b ali é menos 5, então vai ficar menos 5 sobre o a, que é 1. Ó, menos com menos vai dar mais 5, 5 dividido para 1 dá o próprio 5. E o produto? Lembra, ó, também dá curiosidade. Se o a é 1, eu já sei que o c aqui ele é exatamente o produto, beleza? Então, já sei que meu produto vai dar 6. Mas se vocês não lembrarem, lembre-se que a fórmula do produto é C sobre A. O C é 6, a gente já viu ali, o A é 1, então dá 6. Beleza? Ó, lembre-se, gente, que para eu falar em raízes da função, eu primeiro tenho que transformar essa função numa equação de segundo grau. Então, eu vou ter que botar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Agora sim faz sentido eu calcular uma raiz, beleza? Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho que o produto é 6 e a soma é 5. Como é que a gente vai fazer essa análise para descobrir quem é o x1 e quem é o x2? Beleza? A gente vai começar pelo produto. A primeira coisa que a gente vai olhar é o produto, tá bom? Quais são os números que multiplicados dão 6? Isso, ó. 1 vezes 6 e 2 vezes 3. São os dois números inteiros que na multiplicação dá 6. Beleza? As duas formas, perdão. Só que eu sei que além da multiplicação dar 6, a soma tem que dar 5. 1 mais 6 dá 5? E isso vai dar 7, então não pode. 2 mais 3 dá 5? Dá. Então, olha só.
eu já sei então que os números que eu estou procurando são esses daqui, ó, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. O produto deu certo. 2 mais 3, 5. A soma também deu certo. Então eu posso dizer aqui que o meu x1 é igual a 2 e o meu x2 é igual a 3. Perceberam? Ó? Acabou. Resolvi a letra A sem precisar fazer aquele monte de conta. Resolvi basicamente de forma intuitiva a letra A. Eu só tenho que saber multiplicar são bem, ou seja, saber razoavelmente bem a nossa tabuada. Tá bom? Acabou aí a letra A. Espero que tenham entendido. Se estiverem gostando, dê aquele like e se inscrevam no canal. Vamos para a próxima letra? Letra B, ó. F de x igual a menos 2x ao quadrado mais 2x mais 40. Lembra que eu falei lá no outro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar isso a zero para poder fazer sentido eu falar em raízes, tá bom? Ok? O que tem raízes são equações, beleza? Então, olha só. Soma e produto. O A aqui não é igual a 1, a gente não pode usar aquela questão da curiosidade. Então, vamos trabalhar direto com a fórmula. Soma é menos B, o B é 2, então menos 2, sobre o A, que também é menos 2. Beleza? Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, a soma deu 1. O produto é C, que é 40, dividido pelo A, que é menos 2. Ok? Lembrando, ó, a soma ela é menos B sobre A. O produto ele é o C sobre A, beleza? 40 dividido por menos 2 dá menos 20, tá bom? Ok? Gente, ó, meu produto deu negativo. O que é preciso para o produto ser negativo? Vocês conseguem lembrar disso? Não? Que isso, conseguem sim. Para um produto ser negativo, um dos dois caras tem que ser negativos, tá bom? Então eu já sei que quando eu pegar os caras aqui, um deles vai ser negativo, beleza? Então vamos lá. Quais são os produtos que a gente consegue fazer para dar 20? Esquece o sinal, vamos pensar que fosse positivo. Isso, 1 vezes 20, produto básico. Que é qual outro? 2 vezes 10, beleza. Qual outro? 4 vezes 5, perfeito. Mais algum? Não, só esses? Então vamos lá. Eu já sei que um deles tem que ser negativo. Como é que eu vou saber qual deles tem que ser negativo? Olhando para a soma. A minha soma aqui ela é o quê? Positiva, né? Se ela é positiva, significa que o maior dos caras é positivo. Lembra numa soma de sinais diferentes, o que acontece? Você diminui e bota o sinal do maior. Então, se a soma aqui está positiva, significa que o maior é positivo. Então, quem tem que ser negativo aqui? No primeiro, se for essa, vai ser o menos 1, aqui o 2, aqui menos 4, beleza? Vamos ver qual deles dá certo? Ó. 20 menos 1 dá 1? Não, dá 19, né? Então, ó, esse daqui não serve pra gente, beleza? Então, esse cara aqui não serve pra gente. 10 menos 2 dá 1? Não, isso aí, vai dar 8. Então, esse cara aqui também não serve pra gente. Menos 4 vezes 5 dá 1? Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Beleza, e 5 menos 4? Opa, deu 1. Então, olha aqui o cara que a gente está procurando aqui, ó. 5 menos 4. Beleza? Diferença ali dando 1. Então, quem vai ser o meu x1 e o meu x2? O x1 vai ser o menos 4 e o x2 vai ser o 5. Matamos aí a nossa questão. Viu como é simples, galera? Basicamente, o que eu preciso saber é a tabuada, para saber quais são os caras que vai dar produto 20 aqui. Tá beleza? Espero que vocês estejam gostando. Conforme vocês forem treinando e pegando mais, vocês vão ver que essas coisas aqui são mais imediatas. Por exemplo, eu nem precisava olhar para esses dois aqui, porque eu sei que a diferença aqui é 1, então os caras têm que ser um seguido do outro. 4 e 5, 5 e 6, 2 e 3, e por aí vai, tá bom? Vamos continuar? Vamos para a letra C, então. Então vamos lá, ó, letra C. 2x ao quadrado mais 18. Então, vou começar escrevendo a minha equação minha função em forma de equação. Então, letra C, 2x ao quadrado mais 18 igual a zero.
E agora sim faz sentido eu falar das raízes. Qual é a soma? A soma é menos b sobre a. Quem é o b dessa função mesmo? 18 não. Lembra, o b acompanha o x. Isso, o b é 0, então vai ficar menos 0 sobre o a, que é 2. 0 dividido qualquer coisa é 0. Como 0 é neutro, não leva sinal nenhum, beleza? Quem é o produto? C sobre A, isso aí. Então, 18 por 2 que dá 9. Gente, olha só. Eu sei aqui uma coisa muito importante olhando para este cara aqui, ó. Quando eu olho para esse cara aqui, eu consigo deduzir uma coisa muito importante, que é o seguinte. Se a soma dá zero, como é que uma soma dá zero, galera? Ih, deu ruim aí, é? Então vamos lá. Como é que a soma dá zero? A soma dá zero se os caras forem em módulo iguais, mas com sinais opostos. Ou seja, se eles forem simétricos, tipo 2 e menos 2, 4 e menos 4, 3 e menos 3, beleza? E por aí vai, tá bom? Então eu já sei que as minhas raízes têm que ser iguais. Só vai mudar o que dela? O sinais, exatamente isso, tá? Antes de mais nada, deixa eu mudar aqui que a gente errou. Eu deixei de botar o menos aqui, ó. Tem o menos ali, a gente tem que ter muita atenção com isso, hein, gente? Então, na verdade, aqui dá menos 9, beleza? Gente, quais dois números iguais que eu multiplico, qual número que eu multiplico por ele mesmo e dá 9? 3, isso aí. Então, se eu sei que eles têm que ser iguais, as raízes têm que ser iguais, mas com sinais opostos, eu já sei que o meu x1 vai ser o menos 3, então, e o meu x2 vai ser o 3 positivo. Acabou aí minha conta. Então, sempre que o b for zero, eu já sei que as minhas raízes têm que ser iguais, com sinais opostos, ou seja, elas têm que ser simétricas, beleza? Menos 3 e mais 3. Então, como é que eu vou saber qual é a raiz? Eu olho para o produto, ó. Vejo qual número que eu multiplico por ele mesmo e dá o valor que tiver lá no produto, tá ok? Não deixem de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, gente. Vamos para a próxima. Então, vamos lá, ó. Letra D. Vamos pegar a nossa função e escrever ela em forma de equação, tá bom? Então é x ao quadrado mais 4x igual a zero para a gente achar as raízes, beleza? Vamos ver quem tem que ser a soma. A soma é menos b sobre a. O b é 4, então vai ficar menos 4 sobre o a, que é 1, que dá menos 4. O produto tem que ser igual a c sobre a. Então o c, quem é o c dessa função? E isso zero, ó. Não tem ali, então ele é zero, não tem termo independente, então é zero. Sobre o a, que é 1. 0 dividido para qualquer coisa é zero. Então meu produto tem que dar zero e a soma tem que dar menos 4. Gente, como é que um produto de dois números dá zero? Fala para mim. Não lembram? Que isso, gente? Para o produto dar zero, um deles tem que ser zero. Então eu já posso afirmar aqui, por exemplo, que o meu x1 ele é igual a zero. Beleza? Gente, se 1 é zero e a soma tem que dar menos 4, quem tem que ser o outro? Isso aí, exatamente isso. O outro tem que ser o menos 4. Então, as nossas raízes aqui já estão bem definidas. Ó. Não tem dor de cabeça para a gente. O produto é zero, então as minhas raízes, uma delas tem que ser zero e a outra vai ser o que tiver na soma dado lá, beleza? Então, ó, sempre que tiver faltando C, eu já sei que uma das minhas raízes vai ser zero. E a outra raiz vai ser o valor que der na soma, exatamente ele, tá bom? Ok? Vamos para a última letra aí. Letra E, galera, olha só. Vocês devem estar pensando aí, pô, prof, nunca mais eu vou utilizar fórmula de Bhaskara na minha vida, agora só uso some produto. Muito cuidado com isso, gente. Infelizmente, some produto não resolve todas as situações. Vai ter situação que a gente vai ter que resolver a fórmula resolutiva lá, tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou escrever essa função em forma de equação do segundo grau, beleza? E quem vai ser a soma dela? Isso, a soma é menos b, o b é menos 5, então vai ficar 5 positivo, né?
sobre o A, que é 2. O produto é C sobre A. O C é 2, o A também é 2, então vai ser 1 o produto. E olha a titica que deu aqui pra gente, ó. A gente vai ter, ó, como soma uma fração, gente. Vocês conseguem pensar em dois números somados dão resultado de fração? Aqueles que conseguem, parabéns, mas nem sempre vai ser tão simples assim da gente fazer, tá? Essa daqui ainda é mais ou menos simples. Então, olha só, quando cair numa situação dessa, soma e produto não vai resolver o nosso problema. A gente vai ter que resolver através da equação resolutiva lá, da fórmula resolutiva da equação quadrática, tá bom? Então, vou deixar isso aqui como exercício para vocês fazerem, não vou fazer. Vocês resolvendo essa aqui através da fórmula resolutiva, vocês vão achar para o x1 2 e para o x2 vocês vão achar 1 sobre 2, beleza? Podem perceber aí que se a gente multiplicar as duas, vai dar 1, que foi o que a gente viu ali que tem que dar, ó. 2 vezes 1 sobre 2. 2 vezes 1, 2, dividido para 2 dá 1, certinho? E se eu somar, como isso aqui é uma fração, eu vou ter que multiplicar cruzado. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E repete sobre 2, beleza? Tá ok? Galerinha, com isso a gente encerra a nossa aula por aqui, tá bom? Soma e produto é isso aí, não vai resolver todas as situações, mas quando resolver é muito mais prático do que a fórmula resolutiva da equação quadrática ou fórmula de Bhaskara, como a maioria de vocês conhecem, tá? Então, aprendeu soma e produto? Dá para resolver? Simples, muito mais rápido que a outra. Não aprendeu? Usa a formulazinha de Bhaskara lá, a fórmula resolutiva da equação quadrática, tá bom? Beleza? E lembrando que soma e produto não resolve tudo. A fórmula resolutiva resolve todas as situações, tá bom? Não se esqueça, se gostaram aí da aula, dá aquela curtida e se inscrevam no canal, galera. Até a próxima!